Sim, senhores, é verdade. Chegamos um pouco atrasado. 13 minutos pra ser mais preciso. 13 minutos pra ser mais preciso. Mas estamos aí, né? O importante é chegar, cantar, rodopiar uma bela canção. E hoje estamos aqui com o Rebi, que vai falar um pouco sobre esse projeto sensacional, que é o Sombras de Aradum. Falei certo? Não errei? Beleza. Então tá bom, vamos começar esse negócio do começo perguntando primeiro, antes de mais nada, como é que você tá? Joia. Sensacional. Não, muito bom, muito bom. E, cara, eu queria começar esse nosso papo aqui do começo. Falar que coisa. Nossa, peraí, que agora que eu me liguei. Peraí, eu. Agora sim. Agora o Aztec me posicionou ali que você tava mutado. E foi, obviamente, Oh. uma bela cagada minha, porque eu mutei você e esqueci de desmutar, obviamente. Mas agora sim. Agora vamos até tentar de novo. Ó, Rebi, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô ótimo, bem empolgado. É da hora, porque aí se o cara não escutou, ele escutou só minha voz na primeira, agora ele ouviu a resposta, né? Fica um pouco mais faz mais sentido, né? Beleza, Aztec, obrigado pelo toque aí. Beleza, cara, vamos começar do começo desse negócio. Antes da gente entrar, antes da gente entrar justamente no Sombras, vou chamar carinhosamente de Sombras pra ficar mais curto. Beleza. Mas antes da gente chegar aí, eu quero entender algumas coisas. Uhum. Fala um pouco da tua relação com RPG. Eu queria entender de onde veio esse negócio. Você começou a jogar RPG? É um troço novo? A sua relação já é antiga? Como é que é esse esquema com RPG? Então, ao mesmo tempo que é antigo, eu diria que também eu não tenho, acho que tanta relação com outras pessoas têm, porque eu, tipo, conheci RPG, eu era criança ainda, mas eu só fui jogar mesmo lá pros 17 anos. Desculpa Então, te tipo, interromper, mas quantos anos você tem? eu tenho 26. Tá, beleza, ok. Mas você foi apresentado, ou talvez você tenha algum contato quando era garoto, mas só veio jogar aí quase com 20. Isso. Tipo, eu fui conhecer RPG, um amigo nosso falou, tipo, tinha uns 10, e eu queria muito, e a gente ficava sempre falando, vamos jogar um RPG, só que a gente não tinha livro, não tinha nada, só, Entendi. tipo, conhecia muito pouco da internet também na época, e depois que a gente foi crescer e tal, foi jogar o D&D, quinta edição, inclusive foi o Lucas Conte, do Mujubá, que foi o primeiro cara que mestrou pra mim, Ah, que da hora. e depois disso eu também, tipo, empolguei de começar a criar coisas, de fazer, então, Você tipo... Você meio que já jogou, né? Matou ali a vontade, mas aí você já começou a sentir que talvez dava pra viajar um pouco, escrever um Sim. pouco. Como é que foi esse troço aí? Então, eu comecei a escrever também. Eu já escrevi história praticamente a vida inteira. Só, tipo, Tá. não colocava no papel, mas eu já inventava coisa. Aham. Aí, tipo, quando eu comecei a escrever e publicar lá no Notepad, também veio a ideia de fazer um RPG baseado naquelas histórias e tal. Então, tipo, eu tô prometendo isso desde 2016, mas. E eu até cheguei já a testar várias versões antes do que veio se tornar o Sumo de Aradum. Até que chegou, tipo, que finalmente a gente conseguiu um negócio sólido, que tá bacana, que acredito que a galera vai gostar. Beleza. Agora, pra gente entender um pouco, eu lembro de ter perguntado pra você quando a gente se conheceu ali nesse mundo maravilhoso do Twitter. Alguém marcou você e me marcou e alguma coisa assim. Foi. Acho que foi o Dungeon, não tenho certeza. E aí eu lembro de ter perguntado pra você, eu falei, cara, mas fala um pouco do seu projeto aí pra eu entender. Eu não conhecia, né, Uhum. no momento que a gente começou a conversar. Desculpa, que a gente começou a conversar. E a tua descrição, eu tô até com ela aberta aqui. Falou assim, ó, o Sombras de Aradum é um RPG, RPG é um jogo de fantasia sombria, otimista, baseado no universo da minha light novel de mesmo nome. Vamos lá que tem muita informação aqui que eu quero ir esmiuçando contigo. A primeira coisa é, como você acabou de falar, você já escrevia outras coisas aí que te deram base pra isso. Fala um pouco dessa sua light novel, fala um pouco da temática base pro que depois deu origem ao Sombras.
Então, a Light Novel, ela tem a mesma temática, assim, do jogo. Do tipo, é muito sobre esse mundo que eu fiz pro... A princípio eu fiz pra Light Novel, depois veio se tornar também um mundo para o jogo. Tá. Que é, assim, que eu, tipo... Eu sempre via as coisas que eram, tipo, assim, mais temática, digamos, dark. Sempre é Uhum. colocado como uma coisa cinzenta, triste e tal. E eu queria um negócio diferente, porque... Acho que dá pra ver pelo meu visual, assim, tipo, a camisa, assim, tal. Eu gosto dessas temáticas, só que eu não vejo como um negócio triste e negativo. Eu tô me divertindo ali. Aham. Então eu queria um negócio mais alegre. E também que, tipo, queria um negócio que... Acho que também... Acho que muito... Porque, tipo assim, Sombra de Radum, a história toda, ela começou no contexto que eu já tava dentro da pandemia. Tá, Foi ok. em 2020 que eu comecei a escrever e ter as ideias e tal. E eu acho que muito por isso também que, tipo, muito do que a gente tá vivendo agora, como e também do que a gente já viveu muito aqui no Brasil, que, tipo, eu queria uma parada que pegasse assim, esse sentimento de, cara, as coisas estão problemáticas, Uhum. mas tem esperança, tem. É tipo assim, a vida não é só problema, tipo, você tem um lado positivo ali e eu queria, tipo, reforçar esse lado positivo dentro da temática assim, mais sombria e tal, que eu gosto. Tá. Não, faz sentido o que você tá falando. Justamente, talvez é um olhar um pouco diferente daquele primeiro olhar mais óbvio do pra onde as Uhum, pessoas levam uma história mais sombria. E aí não necessariamente de RPG, de qualquer coisa, né? Qualquer tipo de uhum, história mais sombria, ela normalmente é levada pra um lado mais, talvez mais melancólico, mais dramático, mais emocionalmente tenso, né? Não é um negócio que uhum. muitas vezes você não vai rir desse negócio, né? Dessa história. E a ideia da descrição que você me deu aqui de uma fantasia sombria otimista é justamente buscar esse lado de esperança, esse lado de, putz, estamos passando porque de fato, né, ainda mais você colocando no contexto da pandemia, a gente vem passando já aí há 2 anos por uma Uhum. situação extremamente grave, preocupante, que tira todo mundo do seu centro, da sua zona de conforto, do seu estado natural e te coloca numa situação normalmente de ansiedade, de angústia, né? São sentimentos Sim. meio comuns, né? Mas a hora que você coloca esse lance eu tô dando risada no sentido de que, tipo, é uma boa ideia, tá ligado? Tipo, Uhum. ela vem muito de encontro com. Cara, perdão a palavra, tá todo mundo ferrado, mas a gente precisa, sabe, achar motivos, achar alegrias dentro disso. É mais ou menos esse Exatamente. espírito? Esse é o espírito do jogo. Não, cara, da hora, é muito bom isso aí. Eu fico muito feliz quando as pessoas, tipo, pegam e conseguem entender bem. Que é exatamente isso. Tipo, às vezes eu não consigo me expressar direito tão bem quanto eu gostaria, mas, tipo, quando eu vejo que eu consegui fazer isso nesse jogo, nessa história, eu fico muito feliz. Beleza, vamos entrar, propriamente dito, no Sombras de Aradum, porque eu quero entender algumas coisas. Eu dei uma olhada lá no Catarse, porque vale aqui a menção Uhum, de que o Sombras de Aradum tá passando por um processo de financiamento coletivo no Catarse. uhum. Vou pegar daqui a pouco, eu vou pegar o link aqui e coloco no chat, mas é Catarse. Pera, vou olhar antes que eu fale groselha. Ou se você quiser falar, com certeza você sabe, né? Posso falar. Por É catarse.me/Aradum, com dois Ds e N no final. Show. Aí pelo menos tá gravado no áudio. E aí eu vou pegar o link e mando aqui no chat. Mas de qualquer maneira, eu queria entender. Beleza. A gente tem um cenário e eu quero entender um pouco mais desse cenário. Eu quero que você aprofunde um pouco mais. Quero que a gente comece a desmembrar essa parada meio. Como um sistema de RPG, como é que funcionam? Tem raças, tem origens, tem classes, tem conjuntos ali de habilidade, antecedentes, sei lá. Uhum. O que que tem? Qual é a parte mecânica disso que vai se fundindo com essa história, desculpa, com essa proposição de cenário que você tá trazendo? Então, primeiramente, tipo, tem sim, entre aspas, raças, são chamados dentro do jogo de povos, porque, tipo, Tá, eu não gosto do termo raça, até porque justo. dentro do contexto de RPG ele tá errado, porque
são espécies diferentes. Sim, é verdade, tem razão. Tipo, eu acabo sendo um pouco chato com biologia, porque foi uma coisa que eu estudei. Ah, você estudou biologia. Foi. Inclusive, tipo, Tá. isso influencia um pouco também na parte do. Até de fazer os monstros, essas coisas. Mas, tipo assim, você tem os povos lá que tem, tipo. Alguns já são, tipo, povos de fantasia que você já estaria acostumado, tipo, elfos, orcs, goblins, e outros são, tipo, assim, outros que você já, sei lá, vai ver em outros lugares com outros nomes. Por exemplo, os Hakins e Vandés, que são. Os Hakins, no caso, são o pessoal que nasce tocado pelo abismo, ou seja, tipo, eles nascem meio demônio, e pode acontecer aleatoriamente, do tipo, se eu e minha namorada tivéssemos um filho em Aradun, esse filho poderia nascer um Hakim ou Vandel por uma chance aleatória. E no caso do Tá. Vandel, é o contrário, tipo, eles são semideuses praticamente. Tá. Beleza. Aproveitando o parênteses aqui, eu concordo, eu também não gosto muito desse, apesar de não ter conhecimento biológico nenhum, eu sei lá, eu acho que existem talvez formas melhor de se Sim. definir ali, o que. Fazer um disclaimer aqui, porque o pessoal da live tá acostumado com o fato de que aqui, a gente tem esse podcast, mas ele é um canal basicamente de RPG, e basicamente a gente joga bastante D&D aqui. D&D é talvez o principal sistema da D&D Quinta Edição. Uhum. E talvez não, ele com certeza é o principal sistema. E logicamente, de tanto você ler no D&D Quinta Edição, usa a terminologia raças. Então, Uhum. é uma coisa que fica na tua cabeça, que toda hora você tá Sim. lendo isso, é uma coisa que você acaba repetindo, mas eu concordo plenamente. Tem uma série de outros sistemas até mais acertados para os dias de hoje, vamos dizer assim, para as coisas como as pessoas vão enxergando, e eles meio que abandonaram essa perspectiva de raça e começaram a tratar como. Eu não lembro se eram origens ou Era espécies. Enfim, ancestralidade, se eu não me engano. ancestralidade. É esse o rolê. E sim, com certeza. Agora, desculpa, aqui eu tenho uma ótima. Uma ótima. Como é que se fala? Uma ótima prerrogativa aqui, que é falar pouco, mas falar bastante bosta. Diferente de mim, eu trago alguém que sabe o que fala, mas eu falo bastante merda. Então, e eu costumo sair bastante do que a gente tá falando também. Isso é uma coisa inerente, assim, Tudo bem. ao programa. Mas o rolê que eu queria te trazer aqui era justamente, você tava ali pincelando sobre, e eu queria entender um pouco de mecânica. Como é que funciona, que tipo de dados a gente usa, que tipo de, como é uma Sim. ficha de Aradum? Fala um pouco aí, vamos entrar nesse negócio. Uhum. Então, para os dados, a gente usa só dados de 6 lados. E Ok. você rola, tipo, por exemplo, se você tem 5 de brutalidade, que é o atributo. Os 4 atributos são brutalidade, rapidez, astúcia e charme. Tá. Bem, tipo assim, só força física, tua velocidade, só gastar, essas coisas assim, seu jeito de influenciar as pessoas na palavra. Uhum. E disso também vem as perícias, que são, acho que 12 perícias, se eu não me engano. É tipo, movimentar, manipular, fabricar, brigar, tirar, coisas assim, são todos os verbos. E, por exemplo, se você tem 3 em atirar, por exemplo, você vai pegar 3 dados de 6 lados e vai rolar esses 3 dados de 6 lados. Para cada resultado 5 ou 6, você obtém um sucesso. Um resultado de 2 a 4, você falhou. Um resultado 1, você se deu muito mal. Tipo, alguma coisa deu ruim. Tá. Tipo assim, você não só errou, você deu ruim. Agora você, sei lá. Assim, por exemplo, o melhor exemplo em brigar, tipo, você bateu com a espada, você rolou 4 dados ali, tipo, beleza, 2 dados deu bom, deu 5 ou 6, e 2 dados deram 1. Então, tipo, ao mesmo tempo que você conseguiu acertar seu ataque, ele também, alguma coisa deu meio errado ali, tipo, você bateu meio errado, você, sei lá, bateu no cara, mas a sua espada também, tipo, agarrou nele, uma coisa assim. E fica a cargo da narrativa. Tá, de qualquer maneira a gente tem limiares críticos ali, então, sei lá, Uhum. o 1 ali, o 1 é algo como você descreveu que deu muito ruim, é uma falha grave, é É, isso. sim.
E o 6 tem o limiar propositivo também? Tem uma espécie de sucesso crítico ou não? Tem sim. Quando você rola 3 6 ou 3 1s, tipo, é o crítico aqui. Se você rolar 3 6, ou no caso se você estiver rolando menos de 3 dados, vai tipo, rolar metade. Mas geralmente, se você rolar 3 6, é um sucesso crítico, então, tipo, alguma coisa muito boa aconteceu. E se você rolar 3 1s, é realmente, tipo, você, sabe, se ferrou muito. Aham. E, além disso, entra acho que a mecânica mais diferente do cenário, que é do sistema, que é a mecânica de esperança e desespero. Tá. E quando você faz um acerto crítico, você também ganha um de esperança. Quando você faz um acerto crítico, perdão, um erro crítico, você consegue um de desespero. Perfeito. E esperança e desespero, você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Tipo, se você tiver 3 de esperança e ganha um de desespero, você vai ficar com 2 de esperança. Eles se anulam, né? Isso, se anula. Tá. E a função mecânica básica da esperança e desespero é um buff e debuff. Tipo, se você tem esperança, ele te dá mais 1, mais 2, mais 3, até mais 5, que é o limite. E assim como o desespero, tipo, menos 1 até menos 5. Mas você também pode usar isso como recurso. Tipo, você tá com 3 de esperança. Em vez de eu querer rolar mais 3 dados, eu posso dizer, tipo, eu posso escolher gastar esses pontos de esperança e acrescentar algo na narrativa. Tipo, por exemplo, eu tenho aqui 3 pontos de esperança, estamos tentando fugir de um monstro, por exemplo. Tá. Algum animal, predador, alguma coisa está perseguindo a gente. Ok. Eu vou gastar esses 3 pontos de esperança e vou dizer que vou acrescentar aqui na narrativa que ele derruba algumas coisas no caminho e, tipo, é atrasado. A gente consegue ir um pouco mais para frente, consegue um pouco de espaço para fugir. Quando você coloca isso, eu sinto como há um pouco de compartilhamento ali do processo de narrativa. Então, Uhum. independente de. Eu ia te perguntar, eu sei que existem sistemas que tentam fugir um pouco da ideia de ter um narrador, mas esse é o caso do Sombras ou não? O Sombras é um modelo mais padrão onde há um narrador e os jogadores. Existe sim um narrador. Tipo, segue um pouquinho mais esse modelo padrão, mas os jogadores, eles não estão, assim, sabe, tipo, só à mercê da narrativa. Eles também podem acrescentar coisas, até coisas negativas, gastando desespero. Como no caso, tipo, sei lá, eu não quero esse debuff aqui agora. Eu vou adicionar uma complicação aqui pra gente, mas esta rolagem aqui eu não vou ter mais debuff. Perfeito. Fica assim, Você tem você vê o que você faz melhor. um controle passado, ele meio compartilhado, né? Meio que a galera vai usando esses recursos que eles vão adquirindo no meio do caminho, que me soou um pouco, posso estar completamente errado, porque a minha função aqui é falar merda, já deixando claro mais uma vez, mas me parece um pouco aquele Darkest Dungeon, que você ganha... É sim, é inspirado. Tem até alguma coisa, né? Que você ganha, tipo... Eu não Sim. lembro o nome. Era o estresse, é inspirado Isso. no sistema de estresse do Darkest Dungeon. Porra, isso é muito legal. Porque isso é uma parada que... Primeiro que te força no bom sentido, mas te relembra que você ainda tá vivendo uma situação de tensão e de estresse. Há um sistema de demonstrar isso pro jogador. E segundo que da maneira que você tá explicando, me parece ser muito simples pra qualquer um. Assim, você não precisa ser um jogador experiente, um cara que vai ler 500 milhões de páginas pra chegar. Vou fazer o paralelo do D&D aqui, que é clássico, que é, se você quiser jogar, se você quiser narrar, e sei lá, se quiser jogar D&D quinta edição hoje, você vai ter que ler, sei lá, 1000 páginas, eu tô exagerando, mas você vai ter que ler um monte de coisa pra começar a jogar, pra se familiarizar com as regras, vai ser confuso, porque tem um monte de coisa que, se você não é do RPG, você tá chegando no RPG, é um negócio que não é muito óbvio, algumas coisas que estão ali explicadas e tudo mais. Mas o Sombras não me parece isso, me parece um jogo assim, to the point, um negócio tipo, ó, senta e joga. Tô falando groselha ou faz sentido? Não, eu fiz muito com essa preocupação também. Inclusive, a Sarah, que é minha namorada, tá ali no chat, ela falou que, tipo, o sistema é bem simples e intuitivo. Ela falou que é uma delícia de jogar. Eu sei que tá puxando o saco do namorado,
Mas tipo, eu fiz muito com a intenção de ser algo mais simples. Até porque o meu primeiro intuito de querer fazer um jogo foi: eu quero fazer um jogo que eu quero jogar. É uma boa E, base. tipo, eu vi, quando eu peguei pra jogar a primeira vez, quando eu finalmente consegui, tipo, achar coisa pra ler na internet pra jogar RPG, eu fui lendo assim, tipo, meu Deus, quanta coisa. E não tinha nem metade do que tem hoje em dia, mas era tipo, caramba, é muita coisa pra ler. Aham. E assim, eu sou escritor, mas eu admito, eu tenho preguiça de ler. Não, mas, cara, eu entendo, faz sentido. Faz sentido às vezes, especialmente se for uma coisa mais. Se for tecnicalidades, às vezes, coisas que talvez Uhum. você tem que entender como uma mecânica funciona pra conseguir replicá-la e ter um jogo fluido, às vezes dá uma puta preguiça. Então, tipo, você sabe, puta, eu vou sentar ali e aí eu vou ler. Eu tava até recentemente aqui, a gente tava trocando uma ideia aqui, abrir uma live pra fazer ficha de personagem, alguma coisa. E aí a gente começou a conversar e aí caímos no ponto de conversar sobre, tá falando de D&D, conversar de D&D Uhum. terceira edição. E eu tenho alguns livros aqui, depois eu joguei bastante terceira edição. E aí eu tava aqui trocando uma ideia com a galera que tava no chat. E eu falei, malandro, dá uma sacada na manobra de agarrar. Rebi, eu não sei se você já teve a experiência de ler essa bagaça, mas, mano, tem, tipo, 2 páginas sobre uma manobra. 2 páginas sobre Caramba. como agarrar um personagem. Se você pode se agarrar, tem que botar uma mão livre, faz um teste disso, joga um teste resistido, e aí o cara pode te dar um ataque de oportunidade. Se ele fizer e você tomar o dano, você não pode mais agarrar. Cara, honestamente, daria pra botar numa tabela de Excel. Sabe, tipo, se acontecer tal coisa, prossegue, se não, volte pro passo 1, tá ligado? Tipo um fluxo. Caramba. Mas, mano, honestamente, sei lá, é lógico, a gente tá falando de um negócio que é velho, né? Uhum. Que partia de uma outra premissa e tudo mais. Mas hoje, quando a gente vê sistemas novos, cenários e tal, mas basicamente mecânicas novas aparecendo e elas se tornando cada vez mais, como disse a senhora, sua namorada, intuitiva e leve de jogar, especialmente Uhum. pro cara que tá chegando aí, que tá conhecendo RPG, que tá se interessando pelo hobby, cara, você tá fazendo uma parada super bem acertada, né? Porque eu acho que tem que ser assim, tá ligado? Uhum. Tipo, eu acho, minha opinião também. Eu sinceramente prefiro também que seja um negócio um pouco mais intuitivo. Tipo, eu gosto muito de brincar com. Quando eu tô montando ficha, eu gosto muito de brincar com número, com mecânica, e combar as coisas, fazer um negócio que seja da hora. Uhum. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não sinto a menor vontade de fazer isso se o sistema me exige que eu leia 3 a 5 livros Exato. com, tipo, cada coisinha que eu vou precisar pegar tá em um livro, tá em um lugar, tem, tipo, 3 páginas de mecânica pra explicar uma única mecânica. Cara, me dá um parágrafo Sim. de cada coisa num livro só, por favor, de preferência. Ou então, tipo, não, assim, não tô dizendo que eu sou contra a expansão, eu adoro Não. expansões, eu gosto dessas coisas, mas eu quero dizer, por favor, simplifique as coisas. Me parece um pouco contraintuitivo você e eu. Eu tô falando, lógico, aqui a gente tá comparando coisas que são meio. Meio, entre aspas, Uhum. meio desonesto, entre aspas. Porque, na verdade, a gente tá comparando coisas que são de outras épocas, onde as coisas também faziam Sim. sentido de uma forma diferente. O público-alvo daquela parada era um público diferente. E eu tô falando de DD, mas se você pegar as primeiras edições de Vampiro, de qualquer coisa da White Uhum. Wolf, se você pegar. Eu não vou nem entrar no mérito de GURPS, porque aí é uma sacanagem. Então, tipo, as coisas meio que os sistemas tinham uma abordagem, na minha cabeça, de querer prever tudo que podia acontecer num jogo. Então, tipo, sei lá, aí entra aquele paralelo maravilhoso do GURPS, segunda edição, ter regra pra cavar buraco. Esse é um meme icônico, mas ele existia, tá ligado? Tipo, tinha lá. Sim. E isso me parece claramente uma vontade latente do cara que desenvolveu aquela parada de tipo assim, tá, e se alguém cavar um buraco? Tipo, ele queria cobrir todos os aspectos. E meio que hoje em dia é muito mais
É muito mais interessante a coisa ser mais fluida, com menos regras enfim, e mais rolada, e você ter mais essa experiência narrativa. E de repente Uhum. eu tô aqui puxando uma história, mas de repente o seu personagem vira o protagonista, vira uma coisa meio holofote nele e ele conta aquele pedaço da história e depois o outro e faz muito mais sentido hoje do que uma parada totalmente lacrada como era antigamente, né? Não sei. Imagino que a gente tá meio que girando em cima da mesma ideia, da mesma opinião, mas acho que é isso, né? Sim, eu não vou dizer que Sombra de Doom RPG é totalmente um jogo narrativo. Tipo assim, eu como jogador gosto de combate, gosto de combate, gosto de fazer... Tipo assim, eu gosto de fazer personagem de combate e gosto de dar porrada em monstro. Então, tem muito disso em Aradum também. Mas ele é menos... Esqueci a palavra agora, mas ele é menos complicado, eu diria. Beleza, justo. Justo. Acho que fazendo aqui, a gente teve aqui algum tempo atrás o Marcelo Cassaro, que obviamente você deve saber quem é. Uhum. O Rogério Saladino. Eu só não consegui trazer o JM Trevisan ainda, mas vai vir se tudo der certo. E esses caras foram precursores importantíssimos do movimento de RPG no Brasil. E eu tive muito orgulho de falar pro Marcelo Cassaro que 3D&T moldou o caráter de muitas pessoas da minha geração. E o 3D&T é uma parada que conversa muito com isso que você tá falando dos Sombras. A facilidade, a praticidade. Lógico que ele tinha como todos têm, defeito, problemas e uma série de coisas. Mas, cara, 3D&T era um negócio que eu jogava na escola e que pra você aprender a jogar, era, sei lá, duas folhas você sabia jogar 3D&T, sabe? Não era... Então, e olha que nós estamos falando daquela época que isso era meio contramão, a galera fazia coisa super rebuscada e tal. O próprio Tormenta era um negócio que era super rebuscado, tá ligado? Tipo, não era um negócio simplificado. Então, enfim, mas de qualquer maneira, já que você puxou o ponto, já que você puxou o ponto de eu também gosto de fazer combos e dar porradas em bicho, como é que ficam as magias em Sombras de Aradum? Eu trouxe um tema qualquer aqui, só pra levantar. Então, as magias, no começo, nas primeiras 3 versões do playtest, eu tava usando um sistema que eu tinha feito. Tipo assim, tava legal, mas não tava funcionando como eu queria. Então, tipo, eu descartei desse jogo, eu deixei guardado, talvez eu use no futuro. Tá. Mas agora tá usando um pouco mais próximo do que é os dos sistemas D20, só que mais simplificado. Tá. Tipo, vou até abrir aqui o playtest. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Eu quero aproveitar que quando você tá abrindo aí. Escritos. Eu gosto de fugir do tema. Você já percebeu, né? Enfim. Quero saber o seguinte: vai olhando aí, mas você sabe que após o final desse nosso papo, vai ficar o convite pro senhor aparecer aqui pra narrar uma sessãozinha de sombras. Só já deixando. Só já pra ir ficando na tua cabeça aí enquanto isso. Mas pode Opa! continuar. Não, com certeza, apareço sim. Boa, Eu tô quero muito ver, gostando. tipo. Eu quero muito ver as pessoas fazendo personagens bem assim, diferentes e ver, tipo, a galera se divertindo no mundo que eu fiz. Porra, E assim, sensacional. falando dos feitiços, tipo assim, é até bem simples. Tipo, tem só 5 graus de feitiço, que seria o. Como é que é mesmo chamado no D&D? Esqueci o nome. Círculo? De... Círculo de magia? Esse seria tipo círculo. Tá. São só 5. No jogo você tem um sistema, entre aspas, de PM, que é a chamada de alma. Então, tipo, para cada círculo custa 3 alma a mais. Então, o primeiro círculo custa 3, no segundo 6, no terceiro 9. Isso aí crescendo. Isso foi inspirado no sistema de magia do Shin Megami Tensei. Inclusive, o sistema que eu tava usando antes era mais Shin Megami Tensei ainda, mas como não deu certo, eu mudei pra uma coisa mais padrão de RPG. Aham. E aí você tem, tipo, coisas assim, sei lá, por exemplo, um curar ferimentos, vai, tipo, curar 4 mais seu atributo de conjuração, ou pegar uma outra parada assim que eu já tenha criado, não que seja um negócio padrão, deixa eu
eu pegar aqui. Tentáculos de Indaf, Tá. por exemplo. E as magias são divididas em quatro tradições. Eu tirei uma do processo. São 4 tradições que são a arcana, natural, macabra e sagrada. Seria o equivalente a algo como as escolas de magia de D&D, uma parada assim, tipo, meio abjuração, necromancia, transmutação, essas coisas, é isso? Mais ou menos, porque tipo, elas englobariam várias escolas de D&D, escolas de magia. Porque, por exemplo, tipo, as magias sagradas vão lidar mais com coisas voltadas aos deuses, coisas divinas, enquanto as magias macabras vão lidar mais com coisas do tipo Dark Edge, ou coisas tipo invocar demônio e coisas assim. As magias arcanas seriam aquelas coisas um pouco mais clássicas de mago, do tipo bola de fogo, ataques mentais, essas coisas assim. E as magias naturais são bem mais tipo elementos, controlar a terra, plantas, falar com animais, coisas do gênero. Você conhece então, tipo, o Ramon Mineiro? Sabe quem não é? de nome. O Ramon Mineiro, ele já fez alguns sistemas e ele tem um sistema que eu gosto bastante, chama Através das Trevas. Conheço então. Conhece? E você chegou a jogar o Através das Trevas ou não? Chegou a ter alguma experiência com o Através das Trevas? Ainda não, eu só tive a oportunidade de ler mesmo. Puta, cara, ele tem um esquema de magia, de combinar elemento, combinar coisas, tipo... Cara, sei lá, o cara vai castar uma bola de fogo, ele junta palha com uma tocha, é um negócio meio físico. E aí ele lança... Cara, é muito doido o jeito que ele montou o negócio, mas é super intuitivo. E aí tem umas tabelas de efeitos diretos, tipo, se você misturar tal coisa com tal coisa, dá tal resultado. É muito bem encaixado, é um negócio muito orgânico, porque o lance, às vezes, do D&D, por exemplo, usando mais uma vez ele como exemplo, é que, beleza, tudo bem, faz sentido as coisas que estão ali, em termos de, sei lá, de magia, mas claramente é uma parada que você precisa conhecer, sabe? Tipo, você só vai conseguir usar boas magias depois que você entende quais são, de onde vem, quais são as fortes, quais são as fracas, sabe? E aquela do Através das Trevas, ele tem muito de ser intuitivo. Eu acho que dá uma boa... faz bastante sentido com as descrições que você tá trazendo aqui. Por isso que eu me lembrei que é um sistema interessante também. Mas desculpa, eu te interrompi pra nada. Segue. Não, inclusive é interessante você dizer isso, porque o sistema que eu tava usando antes era também de, tipo, pegar diferentes elementos e combinar. Tipo, era uma coisa que eu tinha feito, mas eu não tinha conseguido fazer direito. Então, tipo, era, por exemplo, você pegar... disparar trevas ou disparar vida, coisa assim. Era um negócio nesse sentido, mas eu não consegui executar bem. Então, por enquanto, esse negócio essa ideia tá guardada e a gente vai usar um sistema um pouco mais padrão pro Aradum. Não, justo. Perfeitíssimo. Fazendo um vai e volta aqui, a gente falou um pouco de magia, mas existem divindades em Aradum? Existe, tipo, como é que funciona o panteão? Como é que funciona a crença? Porque, afinal de contas, pelo que eu tô entendendo, a gente tá tratando de um cenário que tem ali um pesar, ele tem uma sombra, ele tem uma parada meio... Ele tem tons de cinza, fazendo aqui um abraço pro nosso amigo 50 Tons de Cinza. Mas, independente disso, existem divindades, existe crença, como é que funciona essa dinâmica? Então, isso é um ponto interessante do cenário também, porque não existe um panteão, existe vários. Tá. Tipo, você tem várias religiões, no caso, aqui no livro acho que tem 4, se não me engano, peraí. Não, são 5 religiões e uma delas venera os demônios. Tá, beleza. Então, tipo, você tem umas 4 religiões que tem deuses, tem, tipo, cada uma delas tem seu próprio, digamos assim, sistema de crenças, como eles acreditam nos deuses, como eles praticam suas crenças, e você tem uma outra que é, tipo, que se dane os deuses, vamos venerar os demônios aqui. Certo. E, tipo, você como um clérigo, um paladino, você vai poder escolher ser, tipo, de qualquer uma dessas, você escolher uma divindade do panteão delas pra
para tipo, venerar e tal, seu. Não é patrono, mas ser quem te abençoou com seus poderes. Uhum, perfeito. E, tipo assim, você tem a Igreja do Noturno, que é a religião dos vampiros. Tipo assim, eles acreditam que o verdadeiro Deus está na noite, oculto na escuridão, e o sol, na realidade, é maligno. E eles se tornando vampiros, estão se tornando mais próximos do Deus deles. Então, por isso que o sol fica irritado e machuca os vampiros. Tá, ok. Tipo, eles têm essa crença. Tipo, pode ser isso? Pode não ser. Eu digo, assim, eu sempre digo que todas as religiões de Aradun estão certas e erradas em algum ponto. Então, tipo, Interessante. você também tem as religiões tradicionais dos Zoroianos, que são os povos reptilianos que já tinha no continente. Uhum. Você tem o umbranismo, que é a galera que venera os demônios em vez de deuses. Você tem. Deixa eu puxar aqui pra baixo. O Undabayo, que é. Assim, existem vários continentes em Eradun, mas o foco é em Gaurazil, que seria como as Américas. Tá. Então, tipo, tem esse povo que veio de outro continente no passado e eles estão estabelecidos ali. Então, tipo, o Undabayo, ele é mais. Seria como as religiões de matriz afro, tipo, em Uhum. questão assim de semelhança cultural com o mundo real. E tem o outro povo que também veio imigrando, tipo, que tem lá os da Ingrisord, que é uma galera que seria mais nórdica, viking, assim, mais mitologia nórdica. Uhum. E, tipo, no caso deles também não são. E assim, por exemplo, na galera do que já era nativa da ilha dos Oroyan, eles acreditam que os deuses deles vivem entre os mortais na forma de animais sagrados, do tipo. No caso, são chamados de titãs. São Tá. basicamente dinossauros, só que tipo, eles não usam o nome dinossauro porque essa palavra não foi inventada no mundo deles. E que são, tipo, sei lá, eles acreditam que um titã voador que é quem puxa o sol pelo céu. Já e outra religião acredita que o sol é um ser perverso e tal. Já outra acredita que o sol é um guerreiro poderoso. E, tipo assim, cada um tem sua interpretação do mundo, como é no mundo real também. Não, bom, perfeito. Toda essa informação que você está pontuando aqui, justamente que dá aquela. Começa a tornar um cenário vívido, né? Então você está contando Uhum. ali como as pessoas acreditam, no que elas acreditam, quais são as variações e as interações entre elas. E quando você faz isso, você começa a tratar a coisa como uma ficção que de fato tem pé, tem cabeça, tem sentido, Uhum. né? Duas perguntas. A primeira é: essa parte de lore, ela vem junto quando você. Sombras foi financiado. O livro que você pretende entregar vai ter uma parte de cenário ali, de descrição do cenário, de Sim. contextualização desse lore, ou não é o foco para esse momento? Sim, tem. No playtest, eu primeiro foquei em fazer o jogo funcionar. Tá bom, é Mas justo. pro livro completo, eu pretendo botar bastante lore. Eu diria que, assim, como o sistema é muito simples e fácil de pegar, o que você realmente tem, assim, tipo, de regra de jogo para você ler isso aqui e você já sai jogando, eu diria que tem, tipo, umas, assim, desconsiderando ilustração, todas as explicações, tipo, e as partes extras, tipo, habilidades que você ganha por níveis, coisas assim, o básico mesmo, você diria, tipo, não deve dar mais de 10 páginas. Pra Entendi. você aprender a, tipo, a usar. É bem enxuto. É isso. Aí, sei lá, mais páginas de opções para você escolher do tipo seu povo, seu arquétipo, suas habilidades, magias, etc. Customização. Isso, tem bastante customização. E o resto é lore, porque eu passei mais ou menos 2000, acho que metade de 2020 e 2021 inteiro foi bastante tempo construindo a lore desse cenário. Entendi. E essa lore, e aí que eu queria fazer o link com a segunda pergunta, ela basicamente a gente consegue ter uma boa ideia do que se trata através da tua light novel lá.
Uhum. Então, por exemplo, se você falou que ela tá disponível no Wattpad, é isso? Eu entendi errado. Sim, tá disponível no Notepad. Então, se, por Também se exemplo, chama Sombra de Aradum. perfeito. Se eu for até lá e procurá-la ou pegar o link, eu consigo com esse material que tá lá ter uma boa concepção mental de qual é a proposição do cenário. Consigo me ambientalizar legal, de uma maneira legal. Sim, eu acredito que sim. Tipo, eu espero que sim. Eu nunca ninguém pegou ainda pra poder ler e ver como é que tá, mas eu espero que sim, que esteja Não, funcionando desse jeito. mas legal porque uma boa, pelo que você falou aí, você tem bastante material, e pelo que eu tô entendendo, que você produziu aí no primeiro ano da pandemia, e Uhum. basicamente é lore, né? Porque você tava ali escrevendo sobre as histórias, sobre, sei lá, descrevendo o Sim. cenário, e depois que talvez, aliás, de onde veio a ideia de, porque até então você tava escrevendo uma história. Aí essa Uhum. história virou um jogo de RPG que você precisou anexar um módulo de regras para que esse módulo de regras comportasse um jogo. Mas da onde veio a ideia de falar, peraí, isso aqui dá um RPG? Começou com outra história, na verdade. A primeira história que eu publiquei, ela já tinha uma temática de ser meio RPG. Tipo, é um isekai, eu não sei se você conhece esse gênero, tipo, de anime, essas coisas. Acho que Não você já viu conheço. Digimon Sim, Digimon, sim. primeiro. Então, tipo, alguém do nosso mundo vai para outro mundo. Tá, ok. Isso é o Beleza. Isekai, resumidamente. Então, a primeira história que eu publiquei era um desses, tipo, a personagem morreu na Terra, foi para outro mundo de fantasia lá, e já tinha elementos de RPG, porque era bem comum no gênero. Basicamente, eu tava escrevendo até um negócio que é bem clichê hoje em dia, porque acho que todo ano sai um anime novo desse gênero. Tá, ok. E daquela época mesmo já surgiu a vontade de transformar aquilo num sistema de RPG. E eu fui desenvolvendo, mas assim, o mundo daquela história é muito genérico. Ele não tem nada assim tão interessante quanto tem Aradum. Quando eu Perfeito. comecei a criar Aradum, tipo, eu comecei a ver e falei, ok, isso aqui é bem mais legal do que aquele outro. Aí eu comecei, e eu também, tipo, o outro, eu fui aprendendo a escrever enquanto eu escrevia. Esse é um ponto interessante até pra gente tocar. Você já era escritor? Você já tinha experiência de escrita? Porque assim, me parece ser uma parada complexa, assim, fazê-lo de maneira mais séria, né? Não casualmente escrever uma historinha, mas fazer um negócio um pouco mais elaborado, um pouco mais sério, me parece ser um negócio mais difícil. De onde veio essa tua relação com a escrita? Então, o meu pai também era escritor, tipo, era escritor e poeta, Oh, e eu legal. acho que isso meio que passou pra mim também. De, tipo, eu lembro eu não cheguei a ler, infelizmente, tipo, ele também não chegou a completar as paradas que ele tava escrevendo. Mas, tipo, eu lembro ele tava construindo, assim, a história de um país fictício e tal. Olha que da hora. Então, isso eu acho que meio que passou pra mim também, eu acho que, não sei, genético, ou, sei lá, não sei como explicar, porque desde pequeno eu criava histórias, eu criava personagens, eu criava mundos, e quando eu fui virando adulto, eu fui mais começando a profissionalizar isso um pouco, do tipo, começou como hobby também. E aí eu vi gente gostando, vi gente, tipo, querendo acompanhar aquelas histórias e inclusive é engraçado que, tipo, eu comecei a escrever aquela historinha de personagem que vai para outro mundo, porque o cara que traduzia as historinhas que eu tava lendo tinha parado de traduzir, tipo, 3 vezes. Ele parou de traduzir uma, começou outra, parou uma, começou outra. Aí ele entrou de férias e eu falei, que se dane, eu vou fazer minha própria história. Eu não vou esperar ninguém traduzir, não. Deixa que eu faço. Aí eu fiz a minha e coincidentemente ele achou a minha, gostou e ajudou a divulgar. Caraca, que da hora. Foi, aí tipo, isso me deu assim, essa motivação e eu fui. Tem uma outra historinha que eu pretendo. No caso, eu estava escrevendo ela, estava publicando, mas alguns problemas que eu tive com essa história, eu decidi, tipo, cancelar. Eu vou. Talvez no final do ano, ou talvez ano que vem, eu vou reescrever ela. Mas assim, eu fui aprendendo, tipo, na prática mesmo. Fui escrevendo, fui vendo que. Fui aprendendo técnica. Inclusive, a minha namorada é escritora também, e ela é Ó, que da bem mais hora. profissional que eu. Inclusive, ela tá com um livro que tá já à venda, que é o Nexo 1 Once Love. E, Ela tá aí no chat. Fala pra ela botar o link aí pra nossa assim, bota o alegria, por link aí, favor. Sam.
Peraí, eu não te perguntei. Então eu falo que eu perco completamente a ideia do que eu tava falando. Você trabalha exatamente com o quê? Hoje. Infelizmente, eu ainda não trabalho com escrita nem com arte, mas eu trabalho no almoxarifado no hospital aqui perto. Ah, tá. Tipo, entendi. Você tem um. Como diz como dizem alguns caras que apareceram por aqui em dado momento, é tipo, ele tem um. Você tem um emprego civil, é isso. Sim, Da hora. Não, beleza, entendi. Mas é uma parada que você pretende chegar lá, imagino. É um negócio que você sim, tá avisando. sim. Tipo, o primeiro passo é o Sombra de Aradum ser financiado. Se o Sombra de Aradum ser financiado, eu vejo assim, ok, eu consigo transformar isso aqui num trabalho. Eu consigo fazer isso Justo, aqui dar certo. justo. E, tipo, daí pra frente eu quero tentar também tipo, fazer mais coisas. Eu tenho muitas ideias eu quero colocar no mundo. Tipo, um problema que eu tive antes como escritor é que eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo e eu não sabia organizar elas. Certo. Entendi, faz Aí sentido. agora em Aradum, tipo, eu organizei, inclusive, isso não afeta o jogo em si, isso é mais coisa da lore, mas do, Uhum. tipo, existe sim essa conexão entre as histórias e tipo, você lendo a novel, você vai ver que tem personagem que veio de outro universo, assim, tipo, eles têm. Eu não sei se você já conhece do Magic, dos Sim. Planeswalkers e tal, é uma coisa nessa vibe. Tipo, o Aham. personagem consegue ir de um universo para outro. Entendi. Então, Entendi. isso não afeta no jogo, mas dentro da lore existe isso e antes era bem desorganizado. Então, tipo, hoje em dia eu já organizei, então. E pra quem quiser ler a lore toda hoje em dia, tipo, pode começar pelo Sombra de Aradum numa boa, pode ignorar todo o resto que eu escrevi antes. Pode ler, tipo, se quiser pelo fator histórico, mas o metaplot, assim, vai começar em Sombra de Aradum mesmo. Entendi. Entendi. O que que você acha hoje, atualmente, olhando pro. Porque eu imagino que. Eu não sei. Com certeza, a versão que você disponibilizou pra galera fazer playtest e tal, não é a primeira versão que você fez. Você deve Não. ter. Faz, refaz, acerta, desacerta, Aham. testa, destesta, enfim. É, quais foram as principais mudanças e por que você. Da onde você chegou à conclusão de que, tipo, puta, eu tenho que mudar isso? Quais foram as principais coisas que você mudou? Você talvez começou assim, sei lá, vou colocar um sistema. Vou falar qualquer bobagem. Vou colocar um sistema D20 aqui em Sombras da Você fala, puta, não vou, cara. Isso aqui é muito complicado. Teve Sei uma lá. fase assim. Teve uma fase com o PD20. É mesmo? Começou como no, tipo, o original era usava um D20 e três dados de seis lados. No Aham. caso, tipo, no original era testes eram sempre D20, tipo, sei lá, pra fazer um ataque, fazer uma magia, coisas. Tipo, Aham. o resultado era sempre ou tipo, usava dados de três lados, de seis lados, perdão. 1 a 3 D6 e depois disso, sei lá, eu falei, cara, vou fazer em D20 mesmo porque não tô gostando disso daqui, eu tô tendo muito trabalho pra criar as coisas do zero, então vou pegar o SRD e tipo, montar meu jogo em cima. Eu cheguei a considerar fazer só o cenário pra D&D ou pra Tormenta. Tá. Você não Eu achou que considerei isso também. seria viável? Você chegou a tentar pensar a respeito ou você simplesmente desistiu e achou melhor encaixar um sistema também? Então, tipo, depois que juntou o Conte como meu editor, deu assim uns toques do tipo, cara, já tem muita coisa em D20, do tipo, não tem muito por que a galera pegar uma parada nova pra jogar quando já tem outros que ele já conhece e confia. Faz sentido. Então, beleza, eu considerei, eu dei uma olhada também, eu cheguei a montar um pouquinho no Year Zero Engine. E assim, tipo, no Year Zero Engine eu tava assim, isso aqui não tá ficando do jeito que eu quero. Está legal. Eu percebo que aqui é o caminho. Mas assim, eu estou sentindo que eu ainda estou. Não tá. Isso aqui não é pra ser assim. Aí, tipo, até que chegou no que é hoje, que eu acho que tá na sua melhor versão. Dentre as coisas que você escreveu, reescreveu, pensou e dispensou, atualmente a gente tem a melhor versão de tudo isso aí que você conseguiu montar. É isso, né? Isso eu acredito que é a melhor versão até agora.
como é que tá essa divisão vamos entrar um pouco no financiamento em si, porque eu quero entender da onde vêm os custos, quais são. Eu tô aqui dando uma olhada no Catarse, e ao que tudo indica aqui, a sua meta são R$ 3.000 para poder fazer a viabilização do game. A minha pergunta aqui é o seguinte, da onde vêm esses números, como que isso foi dividido? Eu sei que lá embaixo tem ali a divisão de porcentagem, o que vai para diagramação, revisão, edição, publicação, etc. Mas como é que é feito, qual é a conta que você fez para chegar nisso? Eu quero entender um pouco de como é o processo de pegar uma ideia, transformar essa ideia num produto e tentar fazer esse produto se tornar viável e virar um produto comercial, realmente. Essa a ideia, tô certo? Então, essa parte do tipo da meta foi mais estabelecida. Foi o Conte que também me ajudou com isso. Tipo, porque como ele já fez o Mojubá antes, ele já entendia do assunto. Eu também, inclusive, antes eu nem tinha intenção de fazer financiamento coletivo, porque eu não acreditava no meu potencial antes. Né? Foi eu ver o dele dando certo que eu percebi, cara, alguém como eu, tipo, literal, o cara da minha cidade. Ah, é? Vocês são parentes, vocês não parentes, vocês são conterrâneos. Então, tipo, peraí, de onde você é? Olha, outra pergunta não tem nada a ver. Volta Redonda. Rio de Janeiro, é isso, né? Isso, Rio de Janeiro. Perfeito. Então, tipo assim, sei lá, um cara como eu conseguiu. Eu também vi a Sarah com o livro dela conseguindo. Então, tipo, eu fiquei inspirado, eu comecei a acreditar. E, beleza, tipo, fui conversando com ele, que a gente chegou nessa meta de 3 mil. Dos custos, tipo, a capa já foi uns 480 pra ilustração. Eu também, tipo, já encomendei algumas outras artes. Tipo, eu vou fazer a maioria das artes. Mas eu, por exemplo, já encomendei arte com a Sarah mesmo. Encomendei arte com outro amigo meu também. Então, tipo, algumas ilustrações são, tipo... talvez não todas vão para o livro, mas eu vou usar também para divulgar. Então, tipo, já tem esse gasto com ilustrações. A revisão ainda não tem um custo exato, porque o livro não está completo, ele ainda não foi revisado. Tipo, mas eu tô vendo, assim, quer dizer, eu já tenho uma ideia de quanto vai ficar, porque inclusive vai ser a Sarah também que vai revisar. E eu já tenho uma ideia, tipo, porque ela me passou já o custo do, tipo, X dinheiro, X valores por tantas palavras e mais tantos para cada palavra, tipo, para cada X palavras. Então, tipo, já fiz o cálculo ali. E também na parte da edição, que também vai tirar da parte dele. E é por isso que, assim, que eu não tenho valores exatos ainda, eu coloquei porcentagem, porque o livro não tá completo. Eu não sei exatamente o custo total da revisão ainda, porque eu ainda não terminei o livro para ela poder revisar. O único que eu sei, tipo, o valor exato até agora foram as ilustrações. Mas aí eu fiz os cálculos ali, dá assim, tipo, essa média vai dar uns 2.000 e tantos reais, eu tiro minha parte também dos 3 mil, lucrar um pouquinho, mas no geral a grande parte é para pagar todo mundo que tá fazendo esse projeto Carreal. É uma coisa interessante da gente colocar, porque apesar de a gente ter uma, sei lá, você ter uma premissa legal, de você ter talvez um cenário legal, uma história legal, a gente nunca faz nada sozinho, né? Não é uma coisa que você vai... Sim. Por mais que, eu escrevi o livro, eu escrevi a história, a base, tudo bem. Mas a gente nunca faz nada sozinho. Então você precisa de alguém... É interessante pra quem de repente estiver escutando isso aqui e tiver com a ideia... Tipo, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que é legal. E eu acho que isso é válido. Acho que todo mundo que tem uma ideia e que acredita nessa ideia, eu acho que tem que tocar pra frente pra tentar fazer ela acontecer. Porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Até fazer. Então, tipo... que nem você falou, o rapaz do Mojubá. Pô, deu super certo. Só que se ele não tivesse tirado essa ideia do papel, ia ficar com a dúvida eternamente. E aí, vai dar certo? Vai dar errado? Não dá pra saber. Então, sim, é um primeiro passo extremamente importante, mas acho que cabe aí a ressalva de que é um negócio que, cara, a gente não faz nada sozinho. Então, você precisa pensar que há uma divisão, há uma série de coisas no momento que você vai... sei lá, partir para um processo de viabilidade, né? Vou tentar fazer isso aqui ser viabilizado e tal. Seja através de financiamento coletivo, que
Hoje em dia tem muito financiamento coletivo de qualquer coisa, né? Você abre lá o site do Catarse, não digo nem de RPG, tem um monte, mas independente do RPG, cara, você acha financiamento coletivo, sei lá, de jogo de panela, tá ligado? Tem de tudo que você pode imaginar. O que é legal. Acho muito bom o fato de que talvez se as pessoas se mobilizarem através de um interesse, aquilo se torne realidade e você não precisa de alguém com uma empresa gigante para poder ter interesse em comprar uma ideia e botar aquilo no mercado. Então isso é fantástico. Sim. Mas, independente disso... Ô, cabeça de cebola, fala. Agora eu não consigo. Mas deixa eu mostrar você na câmera. Vem aqui. Vem cá. Vem. Cabeça de cebola, ele está muito chateado hoje. Ele não quer vir aparecer na câmera. É meu filho, tem 1 ano e meio, tá sentado no chão aqui jogando moedas pra cima. Tinha um cofrinho no outro quarto, ele pegou o cofrinho, aí tinha um monte de moeda de 10 centavos. Aí ele tá, tipo, jogando moedas de 10 centavos pra cima. Tá brincando de tio Patinhas. Ah, ele apareceu. Vem aqui. Apareça ali. Fala, oi. Oi, gente. Oi. Ah, dá tchau ali, ó, na câmera ali em cima. Oi. Aí, muito bom. Agora, mamãe vai dar banho em você. Imagino que é isso. Devolver você pra mamãe. Enfim, Mãe... Enfim. Eu me perdi completamente no que eu tava falando. Mas... É importante... Eu lembrei. É importante o lance do financiamento coletivo, da gente entender que o processo de criação, ele vai até um ponto, mas o processo de produção, execução e de viabilidade, ele envolve outras coisas. E como você falou, você também tá conhecendo agora. Não é um negócio que você sabia antes de fazer, né? Não. Inclusive, tipo, eu errei muito no processo. Tipo, de não divulgar melhor antes. Tem muita coisa que... esse projeto dando certo ou não, no próximo eu vou fazer melhor. É coisa assim que eu aprendi errando e coisa que eu aprendi na prática. Claro. Não, mas você tá certo, porque você tá com uma visão de que... Porra, é uma experiência. Porque é teu primeiro projeto. Por melhor que ele seja, pode não dar certo, porque, né, isso aí acontece o tempo inteiro. E se não der certo, beleza, você já adquiriu uma certa experiência pra errar menos no segundo, talvez errar menos no terceiro, e aí chegar, puta, agora cheguei bem, agora eu cheguei onde eu realmente queria chegar. Então, como experiência de produção, o que você acha? O que você daria agora? Você ainda tá no processo de financiamento coletivo, né? Ele ainda não foi financiado, mas o prazo ainda tá rolando, tem, sei lá, 2 meses, né? Começou agora. E a minha pergunta é o seguinte: o que você daria de sugestão ou dica pra quem talvez escute isso aqui e esteja interessado em seguir um caminho parecido com o seu? Tem uma ideia, tem um possível projeto que é viável de ser financiado coletivamente. O que você já consegue destacar nesse sentido? A primeira dica que eu dou é cola com alguém que já tem uma experiência, que, tipo, pode te ajudar muito. Escuta a pessoa e também, tipo, trabalha a timidez, porque é uma coisa que eu tenho problema. Você é um cara tímido? Eu sou, na real, tipo, pode não parecer aqui, mas eu sou bem tímido, eu tenho muita dificuldade em chegar e falar com as pessoas, eu tô trabalhando nisso, mas... Assim... Não parece, real. Eu tô trabalhando com um negócio que eu preciso vender minha ideia. E foi bem difícil, foi bem complicado pra eu vender minha ideia, porque, tipo assim, eu sinto que eu tenho uma ideia boa, eu só não conseguia colocar em palavras direito antes, resumidamente. Eu poderia discorrer sobre Aradum por 3 ou 4 horas, mas as pessoas precisam de informação curta e rápida. E foi uma coisa que eu tive uma dificuldade bastante. Eu tive bastante dificuldade nisso no começo. E até recente também. Quando você fala isso, eu olho uma parte aqui bastante interessante aqui, eu tô na página do Catarse do Aradum, que se você ainda tá aí, não apoiou, você tá perdendo tempo. Porque pelo que eu tô entendendo aqui, formulando na minha cabeça, Sombras de Aradum é uma baita ideia, numa proposição de jogo rápida, dinâmica, que não requer grandes conhecimentos prévios para você sentar com meia dúzia de amigos e se divertir. Pelo que eu entendi é isso. Posso estar equivocado.
Mas. Tem um nível de profundidade também, se você já tem experiência, tipo. Perfeito. Você não é novato, você já manja de fazer ficha, de combar, coisa. Vai lá que você tem muita opção de customização pra você. Então, tipo, pra você que não entende nada, é bem fácil de pegar, e pra você que já entende, é bem fácil de fazer umas coisas interessantes. Podemos fazer um paralelo, você falou de Magic agora há pouco, de Planewalker e tal. Me lembrei que Uhum, a gente tem um parceiro muito brother que tá sempre aqui com a gente, produtor de conteúdo de Magic, o André Manente, do canal Motivo. Ele é um deles, mas tem uma galera aí do Magic que tá sempre por aqui. uhum. E ele, em especial, diz uma frase que é muito. Assim, eu jogo Magic há algum tempo, mas eu sou assim, jogar eu jogo há muito tempo. Mas jogar de verdade eu nunca joguei, né? Continuo sem jogar, por sinal. Eu sou um newbão. E ele fala uma coisa que é muito real. Magic é um jogo extremamente simples de aprender, mas é extremamente complicado de você masterizar todos Sim, os conceitos da parada, né? com certeza. E isso vem muito de encontro com o que você tá falando. Ainda que você seja um jogador novato, você vai bem. Mas se você for um cara já experiente, você também vai achar as fórmulas pra sua diversão ali, né? Não é uma coisa que, não, é Sim. só o jogo pro cara que é Não, iniciante, né? definitivamente não. Você tem um ponto aqui na página do Catarse do Aradum, que é o porquê apoiar o Aradum. Eu não li. Eu queria ouvir de você, porque afinal de contas, você é o pai da criança. Então, eu queria entender, vindo de você, pro cara que tá aí escutando, que vai escutar isso aqui, que tá vendo, que vai ver, enfim, por que que por que que ele deveria botar uma grana no projeto, tendo em vista que, eu vou fazer a pergunta mais clichê do mundo, tem tantos jogos de RPG disponíveis, tem tantos sistemas e cenários aparecendo e pipocando por aí. Por que Aradum? O Mickey ali no chat deu uma resposta melhor do que eu poderia dar. A melhor Tá. descrição do Eldorado é a demônia azul, maga gótica, cangaceira e ser jogável. É uma boa definição, inclusive. Mas é tipo, acho que, assim, alguns pontos para por que apoiar a Aradum. Em primeiro lugar, ele tem essa temática que é diferente, sabe? Tipo, ele te propõe um cenário que tem esse tons de cinza e preto e tipo e escuridão, mas as coisas não são preto e branco. Elas são esses tons de cinza, esses tons escuros com tons coloridos, tons de diversão, de esperança. Inclusive, se vocês verem, a paleta de cores é pensada nisso. É Interessante. tipo essa pegada mais diferente para uma fantasia sombria, já é o primeiro motivo. O segundo motivo é a simplicidade do sistema para você, tipo, como a gente falou tanto, é muito fácil de você aprender. E se você já sabe, você consegue se aprofundar. Um outro termo, ele é familiar para nós. Tipo assim, para nós que vivemos aqui no Brasil, faz muito mais, tipo assim, dá muito mais para você se identificar com a Goblin que tá com um top listrado preto e vermelho e shortinho do que com uma Goblin vestida como uma cavaleira medieval. Exato, porque essa, Ou, essa referência, ela é uma referência que não pertence a gente que é brasileiro, sei lá, um negócio meio europeu, sim, meio outra parada, sim. né? Do tipo, existem outros continentes no cenário, mas a parte principal da lore acontece aqui, onde seria como o Brasil dentro do cenário. Tá. Seria como tipo assim, seria as Américas, mas é basicamente o Brasil, porque eu vivo aqui e eu tenho experiência daqui. Lógico, claro. É tua realidade. Peraí, deixa eu só É. entender uma coisa. Dentro do que você tá falando, o jogo se passa numa época, sei lá, medieval ou não? Não ficou claro pra mim. Não, não é medieval. Seria, tipo, dentro do calendário do jogo seria 1800 e tantos, mas assim, você tem coisas que estão de certa forma deslocadas do tempo, do tipo, alguns personagens usam roupas um pouco mais modernas, mas o nível de tecnologia com algumas exceções não passa do século XIX. 19 não, perdão. Não, 19 mesmo, é 19. Eu sempre me confundo com Com a conta de o século. número. Com a conta de séculos, eu me confundo. Mas
A tecnologia geralmente não passa do século XIX, com exceção de um dos povos jogáveis, que são os Fadakas, que eles são basicamente, tipo... Seriam como androides, mas são tipo, movidos à magia, digamos assim. Pera aí, Rebite, vamos devagar. Nós estamos falando de goblinoides cangaceiros montados em dinossauros, rinocerontes, sei lá o que é. Ao passo que do outro lado temos algo que se assemelha a androides. Explica essa... Antes de você continuar a falar sobre do porquê apoiar o Aradum, que isso, inclusive, tem total a ver com o tema, mas como que a gente chegou nisso? Então, esse é outro ponto pra você apoiar a Doom. Ele é bem... Do tipo, você tem liberdade pra você ser quem você quer. Tipo, você... Eu tô até tentando lembrar que a frase que a Sally me ajudou a fazer. Deixa eu ter, tipo... Acho que tá escrito por aqui. Mas tipo... Não vou achar, mas os personagens eles são bem originais, assim, sabe? Tipo, eles são bem autênticos. E seus personagens podem ser assim também. Esse povo que parece androide, tipo... Eu falo androide porque, tipo, é a melhor descrição em poucas palavras. Tá. Mas eles são, assim, são um povo... Você pode chamar, tipo, pode falar que eles parecem golems, ou que eles são como golems. São constructos que, tipo assim, dentro do cenário existe um reino que é bem mais tecnologicamente avançado que os outros, mas, tipo, é aquela tecnologia mais mágica, sabe? Tá, ok. Mas, tipo, não é um negócio que usa eletricidade, usa... Magia. Magia. Tá. Então, tipo, eles construíram os Fadaka para poder substituir as pessoas, tipo, humanos, no caso, a gente chama de Manu dentro do cenário. Ok. Os Manus, os Goblins, os Elfos, assim, substituir, entre aspas, pessoas de verdade para diminuir o número de baixas dentro do exército deles. Ok. Aí acabou que, tipo, essa galera dos Fadakas desenvolveu uma consciência própria e, tipo, se tornou também um povo dentro do cenário, do tipo, se tornaram independentes e, tipo, assim, não que eles... Eu digo se tornaram independentes do tipo, eles largaram de ser só soldados, tipo, eles passaram a ser, tipo, pessoas mesmo, eles têm sua própria cultura ali, tem... inclusive, tipo, né, de certa forma eles se reproduzem, no caso eles pegam o molde de cada um, tipo, um pai ou uma mãe ou o que for, pegam o molde de cada um que foi feito e fabricam um novo Fadaka misturando os dois moldes. Então, tipo, eles têm toda a sua própria cultura ali dentro, mas eles, tipo assim, a melhor forma de dizer que seriam androides mágicos, assim, tipo, resumido em 2 palavras. Não, mas e carrega muito do sentimento que você me pareceu passar ali falando de Aradum logo no começo, que tem umas pitadas muito visíveis de humor, né, de graça, de riso, não é uma parada super... Eu gosto muito disso quando o negócio não se leva tão a sério assim. Não. Aradum não se leva a sério. Aradum, tipo, é muito sobre ser legal mesmo, sobre, tipo... Tanto que isso é uma das coisas que tá, assim, dentro da lore do cenário, é que existe uma cultura do perigo. Do tipo... É um pouco... Isso foi inspirado no Monster Hunter. Tá, legal. Você tem monstros que, tipo, assim, você vive num mundo em que a qualquer momento um lobisomem pode invadir tua janela e comer tua família, ou um dinossauro pode... A Rebi quebrou a mente do apresentador, eu li o comentário dele. Enfim, a qualquer momento um lobisomem pode entrar pela janela e comer sua família, ou, sei lá, um dinossauro pisar em alguém. Pode acontecer. Certo. Com certa frequência. Tá. Só que... O que mais me impressiona nessa frase é o com certa frequência, mas vamos em frente. Só que as pessoas não estão, tipo, o tempo todo encolhidas, com medo e chorando. Acontece, mas no geral, o que vai acontecer é, tipo, beleza, o lobisomem entrou pra comer tua família. Ou, sim, você pode... mecanicamente você pode fazer um personagem que seja um clérigo, que tenha um poder da besta interior, então você ser um lobisomem, e sim, tipo, seu animal interior pode ser um dinossauro, então você pode fazer o Velocipastor no jogo. Respondendo a série.
Cara, então, mas essa premissa ela é muito legal. Ela é muito legal porque ela tira um pouco daquela pressão de um negócio ser muito sério, tá ligado? Tipo Aham. assim, eu respeito coisas muito sérias e coisas que têm essa premissa, logicamente, né? Mas é interessante quando você vê essa parada meio distópica, tá ligado? Tipo, meio tipo, mano, é muita viagem, mas é uma viagem Uhum. coerente com a proposta que você tá inserindo ali, tá ligado? Então, tipo, eu vou falar pra você que eu tô bastante curioso eu não baixei o playtest. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o playtest. Ainda há disponibilidade de um playtest pra quem de repente quiser? Pô, eu tô ouvindo isso aqui, eu quero Dá sim. baixar e antes de apoiar, eu quero testar. Por favor, façam, testem lá, me digam, tipo, me digam o que acharam. Eu espero que vocês gostem, tipo, que. Assim, o playtest tá longe de estar perfeito. Muito Claro. longe de estar perfeito, Aham. claro, mas. Assim, é pra isso que eu quero o dinheiro do financiamento, poder pagar revisão, pagar editor, tudo mais. E Lógico. fazer o jogo, tipo, legal que vocês merecem pra jogar, sabe? O Mickey ressaltou que os dinossauros têm penas, sim. Inclusive, os Yoro, que são um povo dinossauro, eles têm, tipo. Assim, o visual deles é muito mais baseado em pássaros, do tipo, o olho de pássaro, as penas, as cores, do que, tipo, sei lá, fazer um homem-lagarto. Tá, beleza. E só terminando o processo do pensamento, tipo assim, Vai beleza, lá. um lobisomem pode entrar pela sua janela e comer sua família. O pai da família já tá com o mosquete apontado pra janela preparado pro lobisomem. Ou então, tipo, Tá. tem. Inclusive o Goblin King tava aqui no chat também. A gente começou a falar de monstros do jogo. Ele começou a inventar uma party de caçadores de monstros. E isso é uma coisa também que rola, do tipo, ok, a galera tem aqui dinossauros, tem monstros sobrenaturais, tem demônio. Eu posso pegar aqui da minha cidade, da segurança da minha cidade, pegar ou sei lá, um navio. Eu posso pegar um canhão e a 10 metros de distância dar um tiro naquele bicho. Ou eu posso pegar uma espada gigante e ir lá bater nele. O que a galera de Aradum vai fazer? No geral, eles É. vão querer, tipo, ir com a espada gigante. Eles têm, assim, muito essa cultura de. Tá. Isso, tipo, existem várias culturas dentro do cenário, mas isso é uma coisa que permeia todas elas, que é essa cultura, tipo, do perigo, da ousadia, da coragem. Porque eles Justo. vivem num mundo de medo. Então, tipo, a coragem é ainda mais valorizada, a ousadia, a felicidade, essas coisas que brilham, diga assim, bota assim, tipo, na metáfora, essas coisas brilham mais ainda no mundo de escuridão. Elas acabam aparecendo muito mais, né, para aqueles Sim. habitantes ali, elas fazem mais sentido do que elas naturalmente fariam, né? Uhum. Você falou aí de criaturas, me ocorreu uma outra coisa que eu não te perguntei ainda. Há um bestiário de Aradum, algo nesse sentido? Lógico, eu imagino que no material deve ter algumas referências de criaturas, talvez Uhum. fichas delas ou coisa assim. Mas tem bastante ênfase nisso no livro? Ou é uma coisa que talvez vá virar um suplemento depois? Como é que você pensa nessa parte? Porque você tá me dando exemplos de criaturas aí, que por mais viagem que eu posso ter aqui, seria incrível ter uma base da onde a gente pode partir, né? Então, o livro básico vai ter um bestiário e ele vai ser bem mais sucinto, do tipo, temos aqui uma pequena descrição, temos aqui uma ficha desse monstro, números e tabelas para você brincar de bater em bicho. E eu quero, se possível, se tipo assim, se a gente atingir a meta, eu vou colocar isso como meta estendida, ainda não tá ali no Catarse, mas eu vou colocar como meta estendida, fazer um bestiário estendido. Com todo, tipo, porque assim, eu sinceramente gostaria muito de discorrer sobre toda a ecologia dos monstros dentro do material básico. Mas não Certo. dá. Isso ia ficar. É impossível de fazer, e o livro ia ficar muito grande. Então, Uhum. eu quero sim poder fazer um bestiário à parte que não é necessário. Você não precisa dele para jogar. Você vai ter lore a mais. Você não vai ter mecânica a mais. Uhum, uhum. Talvez, assim, tipo, coloque também como meta estendida. Tem mais 3 monstros aqui, tem mais tantos monstros extras aqui. Mas o material base vai estar todo ali num livro só, porque é como eu gosto também. Tipo, Sim.
Como eu gostei muito do Tormenta 20, que tipo, tudo que eu preciso pra jogar tá num livro só. Isso O foi livro é uma bíblia, mas tá tudo num livro só. Sim, mas foi um ponto muito acertado. Os caras ali fizeram um trabalho incrível ali. O T20 é incrível. E foi um marco do financiamento coletivo ali, né? Então, Sim. vale sempre a menção. Você falou de E aí, meta. Desculpa, manda lá. tipo, já puxar um pouquinho pra mim também pro o que vocês vão encontrar e enfrentar em Aradum. Assim como eu já falei, você vai ter demônios, você vai ter anjos, você vai ter dinossauros, e tipo, inclusive, isso é uma coisa que eu consegui colocar no material base. Tanto os povos jogáveis quanto as criaturas que tipo, de monstros, todos têm nome científico. Inclusive, nomes científicos que eu inventei lá pra dentro da parada de todos. Algumas, as que já são reais, tipo, sei lá, tem um trovejante, tá lá do ladinho escrito em itálico menor, Tyrannosaurus Rex. Certo. E tipo, dentro do cenário eles chamam, é um trovejante, porque o rugido dele é como um trovão. Tá. Aí, tipo, sei lá, você tem demônios, você tem. Algumas coisas eu consegui pegar e colocar da cultura brasileira mesmo, tipo, mula sem cabeça, que é uma criatura que você pode enfrentar. Inclusive, tem lá uma mecânicazinha nela pra você curar a maldição. E, tipo, você pode matar ou você pode curar a maldição e. Se você matar, você tipo, ganha coisinhas por matar monstro. Mas se você curava, tipo, ela se torna uma humanoide que pode ser sua aliada, pode ser. Interessante, você tipo, tem uma forma adicional de resolver a questão que não necessariamente sim. é matando a criatura, né? Aí você tem, tipo, além de criaturas animalísticas, você tem, tipo, por exemplo, os guardas da cidade, que são, no caso, os guardas imperiais, que são os espadas. E aí, tipo, tem também uma criatura que eu gosto muito do design dela, que é chamado Terrônio ou Zetrumir, que ele tem nomes diferentes dependendo da região, mas ele é todo pensado para ser um predador especializado em pequenos humanoides. E se você pegar, tipo, o tipo de dano que ele causa, dentro das habilidades de goblins e gnomos, ambos têm uma habilidade que você pode escolher quando você cria esse personagem, que te dá resistência a exatamente aquele tipo de dano. Porque ali tem uma relação presa-predador, no qual sobreviveram quem era resistente à explosão. Tá, então aqui nós temos como disse a Sarah ali, o momento biólogo feliz. É isso aqui que conseguiu imputar ali a parada que tem coerência e que faz sentido e que sei lá, naturalmente viável. É isso. Sim, e tipo, acho que pra só encerrar a parte das criaturas que vocês vão enfrentar, e que vocês podem também, sei lá, por exemplo, domar e usar de montaria. Se você for um Goblin, por exemplo, você pode comprar ou domar e ter a sua pequena capivara de guerra. Sua pequena capivara. Posso te pedir um favor, Rebi? De coração. Eu sei que a gente se conhece, a gente se conheceu agora, mas eu gostaria muito, porque eu acho que a língua portuguesa, ela peca um absurdo quando ela não usa o coletivo de capivara como capivárias. Então, se você tiver essa chance, em algum momento, chame o coletivo de capivárias, porque seria... Você concorda que é a expressão definitiva pro coletivo de capivárias? Perfeito. Você vê, assim, tipo, um bando de goblins cangaceiros montado em capivárias de guerra. Maravilha, essa frase é maravilhosa. Goblins cangaceiros montados em capivárias. A Sarah me spoilou ali que eu ia dizer que era o pior pesadelo da cidade-estado de Zand. Qualquer cidadão da cidade-estado de Zand teme esta criatura que está no bestiário, já tá ali no playtest, que são 2 caras e um cavalo. Ai, caraca. Sensacional, cara. Tipo, isso e, sei lá, caso alguém não pegou a piada, assim, é 2 caras numa moto versão medieval. Sim. Meu amigo. Poderia ter também o clã das capivárias voadoras, que também, de repente, pode acontecer. Sim, e assim, no playtest mesmo, eu vou conferir pra não falar besteira. Tá. Porque é uma coisa que eu queria colocar, não lembro se eu coloquei, mas... Peraí. Sim, tem. Tem aqui todo o modelo, se você quiser fazer um bicho e colocar uma capivara voadora, você pode.
Ah, tem uma mecânica, uma, sei lá, criação de algumas regras Sim, pra te permitir criar essas criaturas. sim, já tem aqui. Eu já deixei, tipo, todo o processozinho pra você poder criar monstros diferentes, até porque o playtest é meio limitado. Não vou ter todo o espaço pra poder colocar vários bichos como eu gostaria de colocar, mas no livro completo vai ter. Só preciso que financie. Só preciso que dê certo. É. Trazendo mais um pouco desse lance de metas que você falou, porque essa é uma mecânica bastante incisiva do financiamento coletivo. O que você pretende? Como você pretende expandir o lance das metas ali para tentar dar um gosto aí pro pessoal que eventualmente vá participar do financiamento? Porque, pelo que você falou, por enquanto você ainda não tem, mas é uma coisa que você está começando a Uhum. trabalhar. O que você pretende Sim. colocar? Eu pretendo colocar pelo menos mais 2 povos de meta estendida. Tipo assim, do livro básico, Uhum, se a gente financiar, vai ser todos esses que estão no playtest. uhum. Mas existem mais no cenário. Eles aparecem no livro, no livro de Sombra na história, no Light Novel. Tá. Então, tipo, se vocês querem jogar com fadas e tritões, por exemplo, Aham. ou outros tipos de Górgona, porque no livro só tá medusas, vocês, tipo assim, financiar o projeto, chegar na meta estendida, eu vou colocar como meta estendida pelo menos mais 2 povos. Se Uhum. atingir essa meta, eu coloco mais 2. Que eu acho que. Se não me engano, tem, tipo. Acho que não deve ter muito mais que isso, não. Mas eu sei que tem que ter, tipo. Eu tenho alguns povos que eu posso colocar como meta estendida. Tá. O bestiário estendido também, que no caso vai ser o bestiário com muito mais lore e toda a A parte. parte. Eu sendo. Eu não consegui me formar em biologia, mas eu sendo fanboy de biologia, descarregando sobre ficção ali, tipo, daquele mundo. Certo. Uh, Quer ver quem. Dungeon Master Gear me deu uma ideia muito boa de fazer. Sim, como assim, as regiões são bem diversas, cada uma poderia sim ter uma fauna geral. Eu gostaria muito de fazer mais conteúdo adicional. Eu vou pensar ainda em mais conteúdos adicionais para poder fazer. Para, tipo. Eu não quero também me sobrecarregar de trabalho, mas Uhum. o que é certo de que vai ter? Ilustração dos seus personagens. Eu vou colocar aqui também, tipo, um outro nível de apoio para isso. Tá. Enfim, afinal, eu sou artista, eu posso desenhar eles. Uai. E eu quero muito, porque o Goblin King ali também me deu muitas ideias de personagem legal. Quando eu tava falando comigo na live, eu fiquei, caramba, eu quero desenhar para dos personagens que ele mestrou. Aham. Então, tipo, vai ter uma meta. Meta não, perdão. Vai ter um nível de apoio a mais ali pra vocês ganharem ilustração dos seus personagens. Vai ter a meta estendida pro o bestiário com muito mais lore. Mais Vai completo. ter metas pra, tipo, mecânicas novas, do tipo, povos novos, mais opções pros arquétipos. Os arquétipos, no caso, são as classes, seria, tipo, a gente Uhum. ficava não falando, É que é, tipo, verdade. combatente, conjurador e especialista. Isso coincidiu com Skyfall, basicamente, mas, tipo, Uhum. o cara que vai lá dar porrada, ou atirar, o cara que vai tacar magia, e o cara que, tipo, resolve as coisas de outros jeitos, basicamente. Mas isso, e dentro dali você tem diversas opções. Tipo, o combatente você pode ser um berserker, pode ser um caçador, pode ser um comandante, um conjurador, você pode ser um bruxo, um clérigo, Cara, mas um. são opções bem diretas e que abraçam Uhum. boa parte de tudo que a gente tem, né? De uma maneira bem, assim, quadradão que pega um monte de coisa. E aí você vai esmiuçando Sim. isso dentro da customização que você coloca depois, né? Uhum. Tipo, se você pegar 2 personagens de nível 5, porque assim, eu peguei isso também do estilo do Tormenta 20, quando você sobe de nível, você pode escolher uma habilidade daquela lista. Uhum. Então, tipo, 2 personagens de nível 5 você pode fazer 2 combatentes, um deles é um combatente que usa 2 armas, vai ser um comandante, vai ter sei lá, a habilidade do consagrar com sangue, que tipo, ele vai poder fazer as armas dele pegar fogo por causa tipo, com o poder sanguíneo dele. E o outro que vai ser um caçador que vai estar usando um mosquete e vai ter, deixa eu pegar qualquer uma habilidade de combatente aleatória aqui. Pera aí um momento.
sei lá, aí vai ter o tipo, eu tenho um terreno alto e ele consegue. Tipo, ele ganha um bônus porque ele tá se ele estiver no alto atacando outro personagem. Uhum. Então, tipo, tem muitos assim, dá pra você fazer. Isso, nossa, eu falei só de nível 2 no caso. Eu falei nível 5, mas só você tem uma habilidade pra cada. Então, tipo, vocês podem fazer personagens bem diferentes. Mesmo em nível 1, vocês conseguem fazer dois personagens da mesmo arquétipo, até a mesma espécie, mesmo povo, e serem completamente diferentes. E, tipo, Isso, pegarem. isso já é Pode uma. ter, tipo, coisas em comuns. No caso, você vai ter opções de povos, de habilidades pros povos são menos. Aham. É, mas Provavelmente isso. vai, tipo, os dois pegarem alguma habilidade em comum, mas de arquétipo vocês vão pegar coisas bem diferentes. Cara, é só Sim, High Ground é uma habilidade, Mickey. só o fato de você conseguir criar dois personagens semelhantes no sentido de mecânica, dois personagens de nível um, dois personagens iniciantes, com mecânicas semelhantes, talvez os mesmos arquétipos e tal, Uhum. mas com propostas e com customizações totalmente diferentes, olha, já é uma parada bem acertada. Porque eu falo isso, né? E eu com bastante frequência aqui na live, que se você montar três guerreiros de D&D level 3, level 2, se montar 150 guerreiros de D&D level 2, eles são exatamente iguais, tá ligado? Tipo, você pode fazer o que você quiser, eles são Uhum. exatamente a mesma coisa. Tipo, um bate com um machado, outro bate com um martelo, outro bate com a espada, outro atira com um arco. Mas é a mesma merda. Eles fazem a mesma Uhum. coisa, sabe? Tipo, então, se não parece que você. E em contrapartida, você pega dois guerreiros de primeiro nível de T20 e você tem dois caras diametralmente opostos. Tipo, isso é muito louco, tá ligado? Tipo, eu acho Uhum. que isso é um acerto muito poderoso quando você consegue pegar duas coisas. Porque, lógico, depois você pega um personagem de level 130, meu amigo, é lógico que é diferente do outro 130, porque aí tem 4.000 opções pra você escolher. Agora, no level 1, onde é tudo muito básico, no começo do jogo, onde é tudo muito simples, você dá essa opção de customização pro cara a ponto dele conseguir escolher, que nem você falar, que é meio T20 mesmo, que nem você falou, pegar uma listona de coisas e falar, eu quero essa habilidade. Cara, isso a habilidade que eu vou escolher com certeza é totalmente diferente do que você vai escolher. Então já vai dar dois personagens de mesmo arquétipo completamente fora Sim. de, de completamente fora um do outro, né? Quanto tempo Eu leva. tô adorando a galera falando as coisas zoando no chat e, tipo, tô pensando, isso aqui é possível, sim. Sim, dá. A lança-chamas dá pra fazer. Quanto tempo leva pra fazer uma ficha É de rapidinho. sombras? Tipo, inclusive, tipo, algumas armas já estão prontas, eles estão falando de fazer arma. Tem mecânica pra você fazer arma também. Uhum. Dá pra você, tipo, montar a sua arma se você quiser, mas se você quiser já pegar, tipo. Você vai pegar assim, seu povo. Uhum. Do seu povo você tem três habilidades. Uhum. Coloca ali. Seu arquétipo, ele vai te dar uma habilidade padrão e uma outra habilidade que você escolhe, que funcionaria como uma classe. Tá. Que no caso seria tipo o comandante. Fazer, por exemplo, uma górgona combatente que vai pegar o arquétipo Swashbuckler. Tá. E nisso eu já tô montando uma personagem que tem na lore. E aí, Ok. tipo, beleza, aí pega lá o negócio pra ter veneno, o olhar pra paralisar e um outro negócio que dá um bônusinho na perícia de manipular. Beleza, aí você pegou suas três habilidades de Gorgon ali. Uhum. Você, como combatente, você vai ter 18 de você vai ter 18 de sangue e 12 de alma. Beleza, já notou ali. Seus atributos, você tem 12 pontos para distribuir, você distribui como quiser de 0 a 5. Então, tipo, você pode colocar, por exemplo, se ela vai ser mais ágil, coloca ali 5 rapidez. Tipo, pode colocar, tipo, sei lá, assim, 5 em rapidez, 4 em astúcia, ou não, melhor, 4 em charme, 3 em astúcia, tipo, 0 em força, beleza. Você tem ali montadinho, ou se você quiser botar, tipo, 1 em força, 2 Uhum. na astúcia. E as suas perícias, o seu arquétipo vai te dar essas perícias, vai te, por exemplo, o combatente você vai pegar ou brigar ou atirar e mais 3 a sua escolha. Uhum. Pega uma arma que você quiser, ou você constrói uma ali com as mecânicas. No caso, você recebe uma quantidade X de dinheiro
Isso, inclusive, eu ainda preciso mexer no playtest para deixar mais bem definido, mas se você consegue uma quantidade X de dinheiro, você pode pegar a arma que você quiser dentro daquele limite. Vai estar definido ainda melhor na próxima atualização do playtest. Ou você constrói uma tipo, com as características que você quer. Por exemplo, você quer fazer o lança-chamas que falou ali. Ou um lutador com raquete elétrica. Assim, tipo, coisas com dano elemental, você precisa, tipo, fazer ou você pegar um nível pra pegar, por exemplo, a habilidade de consagração de sangue, que ela pode dar um dano extra se você pagar vida, pagar sangue. Ou tu, tipo, depois durante o partido você monta, mas, sei lá, você faz uma arma que tem dano físico ou explosivo, normal, ou você pega umas que já tem, sei lá, um mosquete, uma espada, uma lança, o que for. Armaduras se você quiser. No caso do seu combatente, você tem acesso às armaduras leves e pesadas. Pronto. Se você não tem magia, pronto. Tipo, e se você fazer um conjurador, o especialista no mesmo processo, se você não tem magia, tipo, o conjurador você faz o mesmo processo, chega na magia, tipo, você tem ali. Na sua habilidade que você escolher de conjurador, vai te dizer qual a tradição que você segue. Por exemplo, se você for um alquimista, vai ter a tradição arcana ou natural. Se for um bruxo, você pode escolher qualquer uma das quatro, vai depender. Tipo, isso vai definir também qual é o seu patrono. Tem um patrono igual no D&D, inclusive isso é uma coisa importante na lore do livro, da Legal. novel. Ou então, se você for um clérigo, você escolhe sua religião ali, e tipo, isso vai te dar alguma habilidade específica. E aí, tipo, beleza, você escolhe as suas magias de acordo com sua tradição. Algumas são gerais, do tipo, todos têm acesso, e outras, tipo, só Específicas da aquelas sua tradição. específicas. Isso, aí, tipo, você pode escolher ali, tipo, de primeiro grau, você vai pegar, se não me engano, são 3 magias, são 3 feitiços que você vai pegar, e pronto, tipo, é bem simples, bem rápido de fazer. Eu ontem tava trovejando muito, não conseguia, tipo, não podia usar o computador, não podia fazer nada aqui, então eu peguei o playtest aqui no celular mesmo e comecei a montar ficha, mano. Eu fiz uma górgona totalmente voltada para suporte. Uma górgona, uma górgona bruxa, com um patrono com a divindade, totalmente voltada para curar e dar o bônus de esperança pros outros. E nisso dá pra você fazer muitos personagens diferentes. Por exemplo, na mesa que eu tô mestrando de playtest, temos o Jason, literal um orc que é tipo O do um cara com Sexta-feira sangue na 13, essa cabeça. parada? Oi? Peraí, você falou o Jason? Tipo, o personagem que o cara fez é o Jason, basicamente. O cara do Ele fez Sexta-feira 13, é esse Jason que a gente tá Isso, falando? Tá, perfeito. isso. Ele fez assim um orc com uma sacola na cabeça e que dá porrada na mão. O meu irmão fez um cara guerreiro com machado e tal, boladão, berserker. A Sarah fez a produtora musical do Aventureiros de Bala, Aventureiros à Prova de Bala, que é literalmente ela fez o BTS esse canônico em Aradum. Tá. E a minha outra amiga fez uma Goblin dona de casa que tá procurando alguém também. Tipo, e ela é bruxa e tal, então, tipo. Perdão. Ah, lembrei. E o meu outro amigo fez um sátiro cangaceiro que tá procurando a galera que matou o cara que matou o bando dele. Meu amigo. Os personagens ficaram todos muito diferentes. Tem 2 combatentes na party e os 2 são totalmente diferentes. Olha, é uma parada. Eu vou te falar, você falou aqui de meia dúzia de possibilidades e isso já abre um leque incrível e uma customização bem robusta. Isso me atrai bastante. Eu acho legal o fato de você poder construir meio que qualquer coisa. O dungeon, a galera tá aí no chat falando, dando exemplo, né, de coisas que dariam pra fazer. E você meio que tá endossando, dizendo, não, dá, aquilo é só Sim. fazer isso, só fazer aquilo outro. Então, assim, funciona muito bem e eu acho que quando a gente leva pra esse lado, você possivelmente tem as ferramentas necessárias para ter um jogo divertido, que é um cenário divertido que não se leva tão a sério assim, uma proposta de esperança que é, afinal de contas, em última das análises, o máximo que a gente o melhor talvez que a gente possa querer nesse momento como pessoas do mundo normal, da vida real.
e um nível de customização e um fast play super interessante, que é uma coisa que, se você quiser sentar e jogar com pessoas que nunca jogaram RPG, é um tapa. Se você quiser sentar e ficar discutindo mecânica e combando boneco e fazendo bonecagem, também rola. Então, assim, eu preciso levar nosso papo pro fim, porque faz 2 horas que a gente tá aqui. E eu queria, antes de mais nada, dizer que você tá de parabéns, você e as pessoas que estão envolvidas com o Sombras de Aradum, porque é muito difícil fazer tudo isso e assim, eu e várias pessoas que aparecem aqui na live, que escutam esse programa, jogam RPG e mexem com coisas relacionadas a RPG há muito tempo. Todo mundo sempre tem uma ideia, todo mundo já fez um sistema, todo mundo já escreveu um cenário, isso já passou pela mão de todo mundo. Mas a ponto de se debruçar em cima disso e tentar tirar isso do papel, já demonstra muita coragem e muito empenho. Então, antes de mais nada, você e a galera que estão trabalhando no Sombras, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Uma baita proposta, um baita sistema, e acho que tem tudo pra funcionar. Peço a você que tá escutando ou vendo isso aqui em algum momento, vai lá no Catarse, conhece o Sombras de Aradum, tira sua própria conclusão baseado nisso que a gente, nessas histórias, nesse papo que a gente levou aqui. Baixa o playtest, joga, brinca, se diverte, vê quais são as suas conclusões, e eu tenho certeza que você vai. Não tem por que você não apoiar o projeto, porque afinal de contas é mais um projeto de mais um produtor brasileiro, tirando a parada do papel e fazendo o cenário de RPG nacional crescer. Porque é legal ter um Tormenta, tá ligado? Mas se você é um macaco velho que nem nós aqui, que tem, né, que já viu muitas dessas coisas, você sabe o quanto de trabalho e o quanto de dedicação e o quanto de porta na cara esses caras já tomaram pra hoje em dia fazer um financiamento, bater 2, 3 milhões de 2, 3 milhões de reais num financiamento. Mas esses caras já tomaram 20 anos de portada na cara, entendeu? Então, assim, quando alguém... e aí eles abrem caminho, lógico que abrem, mas o caminho não pode ficar só na dependência deles. Então, conforme outras pessoas vão puxando, e aí aqui vale a menção ao nosso caro... esqueci o nome dele, uma ótima menção que eu fiz agora, ao Daniel Pirraça, do... Legal, né? Tô sabendo legal. Oh, meu Deus. Do Kalimba RPG. Nossa, eu tenho muita vontade de jogar Kalimba. A galera do Mojubá. A galera, eu não vou falar porque eu esqueci do Daniel Pirraça, que teve aqui, conversou comigo, mostrou, enfim, que dirá o resto, que não teve, então, enfim. Mas ao Rebi, todo mundo que tá aí nessa batalha de tentar tirar a ideia do papel e fazer esse negócio acontecer. Então, cara, real, você tá de parabéns. Vamos fazer esse negócio acontecer. O que você precisar de ajuda dentro do que nós aqui e a nossa pequena área de atuação puder ajudar, conte com a gente. Conte com esse canal pra ajudar a divulgar, pra fazer coisas relacionadas. Pô, muito obrigado. Vou abrir já aqui de cara, que eu falei no meio do nosso papo. Gostaria muito que a gente pudesse marcar uma one shot pra você apresentar os Sombras aqui, pra gente jogar, pra gente selecionar o dungeon aí. Falou, não, me põe nesse negócio, vamos jogar. E outras pessoas, vamos juntar uma galera do pessoal que tá sempre aí na live e vamos jogar essa parada, vamos financiar esse projeto e vamos tocar. Por favor, sinta-se à vontade aí pra dizer o que você queira dizer aí antes da gente fazer o nosso encerramento. Não, primeiramente, quero agradecer a todo mundo que veio aqui e também, principalmente a você que deu essa chance, abrir a porta pra eu poder falar do meu jogo. Tentar convencer a galera a, vir e testar o jogo, apoiar ali no Catarse, basicamente tudo que eu preciso agora pra Aradum se tornar real, se tornar assim, eu não vou dizer livro físico, mas se tornar um jogo na mão de vocês, finalizado, completo. Eu só preciso mesmo agora do financiamento, porque as ideias estão aqui, a vontade tá aqui, só falta mesmo recurso. Então, sim, galera, por favor,
vai ser um sonho realizado. Vai ser, tipo, mais do que um sonho realizado, cara. É, tipo... Eu também acredito que eu, mais um moleque da quebrada, fazendo um jogo e dando certo, vai inspirar outros como eu. Com E certeza. também, tipo, sei lá, eu também como pessoa LGBT, eu como várias outras categorias aqui de minoria que eu também faço parte, pode inspirar também e abrir portas para outras pessoas. Então, acho que é muito sobre isso também, sabe? Tipo, Claro. vocês apoiarem a Nadum, vocês não estão apoiando só a mim, mas eu diria que vocês estão apoiando todo mundo que vai poder olhar e acreditar também e correr atrás de fazer o seu projeto, igual eu, tipo, vi outros conseguirem, e isso me inspirou a realmente tentar também. Cara, é isso. Eu agradeço demais todo mundo que passou aí, todo mundo que veio, todo mundo que voltou, todo mundo que foi. Só pra ficar claro, porque eu não falei isso no começo, a gente, se você tá escutando isso aqui nas plataformas de áudio, se você tá vendo isso aqui no YouTube, sabe que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS, sempre falando pouco, mas falando bosta com convicção, que é o que mais importa. E diferente de mim, trazendo alguém, hoje no caso essa figura maravilhosa aí, que é o Rebi, e os Sombras de Aradum, para que a gente conheça e é o que você falou, e vá apoiando, porque é só através do apoio, e eu não tô falando só do apoio financeiro, mas do apoio entre tudo ali que engloba as coisas de uma maneira mais geral, para que a comunidade, para que outros RPGs apareçam, para que outras pessoas comecem a jogar, para que mais pessoas tenham acesso a produzir, tirar suas ideias do papel e produzir as coisas e fazê-las acontecerem. Porque é o que você falou, você é um cara que tá aí na batalha e vai conseguir, seja com Aradum ou seja com o Aradum 2 ou Aradum 3, e você tá na batalha, você vai chegar lá, é invariável isso, mas que outras pessoas também possam chegar. Então, é isso, gente boa. Tamo junto demais.